Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. Hoje vamos falar sobre as descobertas do processo de aprendizagem de bebês recém-nascidos. Lembrando que esse podcast é vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil, em que falamos sobre biotecnologia e inovação em saúde. Os cientistas ainda estão estudando o porquê exatamente dos bebês precisarem dormir tanto, mas uma nova ferramenta tecnológica está começando a desvendar esse mistério e pode ajudar a revelar o que acontece dentro dos cérebros dos recém-nascidos. A medicina já sabe que o cérebro do recém-nascido desenvolve novas conexões em uma velocidade enorme, algo como 1 milhão de sinapses por segundo. Acredita-se que essas conexões são fundamentais para ajudar os bebês a aprender a entender o mundo ao seu redor. Mais tarde, muitas delas serão desfeitas à medida que eles aperfeiçoam seu entendimento. Mas as primeiras semanas de um recém-nascido são quando as bases decisivas são estabelecidas para a vida. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. Camila, em termos de tecnologia, o que tem sido utilizado para esse tipo de pesquisa e o que foi pensado e desenvolvido recentemente para auxiliar no monitoramento dos cérebros dos recém-nascidos? Então, Laura, algumas formas diferentes têm sido utilizadas para fazer esse tipo de monitoramento, né? Alguns pesquisadores, por exemplo, utilizam uma espécie de touca de eletrodos de eletroencefalograma em um bebê para estudar a atividade elétrica do cérebro. Mas essa análise imagética não oferece muita definição espacial, tornando difícil identificar exatamente quais regiões do cérebro estavam ativas em determinado momento. Outros estudiosos usam scanners de ressonância magnética para medir o fluxo sanguíneo no cérebro dos bebês. Se você já fez uma ressonância magnética, pode entender por que essas máquinas enormes podem não ser o melhor lugar para um bebê. Elas são barulhentas e exigem uma quietude quase perfeita da pessoa que está sendo examinada. Pesquisadores da Universidade de Cambridge desenvolveram uma abordagem diferente. A equipe usou uma touca com focos de luz e sensores embutidos na própria touca. Juntos, esses componentes podem medir o fluxo sanguíneo no cérebro da mesma forma que um oxímetro de pulso preso ao seu dedo em um consultório médico. Técnicas semelhantes já foram usadas para estudar o cérebro antes, mas exigem o uso de um gorro com vários cabos de fibra óptica saindo dele, algo que um recém-nascido provavelmente não gostaria de usar para dormir. O novo dispositivo tem um mosaico de ladrilhos que contém várias fontes de luz e detectores. A equipe de Cambridge encaixou 12 desses ladrilhos em um gorro próprio para recém-nascidos, conectado a um computador com um único cabo. O sistema resultante oferece uma imagem do cérebro pelo menos 10 vezes a resolução do antigo sistema de cabo de fibra óptica. E Jonas, quais foram os achados a partir do uso dessa tecnologia desenvolvida pelos pesquisadores de Cambridge? Já foi feito algum estudo maior que permitisse alguma conclusão mais definitiva? Em um estudo recente publicado na revista Neuroimage, a equipe pediu permissão aos novos pais para monitorar os bebês deles enquanto os recém-nascidos ainda estavam na enfermaria pós-natal de um hospital, usando um tipo de uma touca de natação, onde os bebês parecem estar relativamente felizes. De acordo com os pesquisadores, a equipe registrou a atividade do cérebro de 28 recém-nascidos enquanto dormiam. Os bebês passam por duas fases de sono, uma ativa, que é acompanhada por espasmos e caretas, seguida por uma tranquila, quando o bebê fica muito quieto. A equipe filmou todos os bebês enquanto seus cérebros eram monitorados para que mais tarde pudessem descobrir em qual fase do sono cada bebê estava. Mais tarde, quando o pesquisador de Cambridge e a sua equipe analisaram as capturas de telas das gravações, notaram diferenças no cérebro deles durante as fases. Durante o sono ativo, quando os bebês estavam mais inquietos, as regiões do cérebro nos hemisférios esquerdo e direito pareciam disparar todas ao mesmo tempo, da mesma maneira. Isso sugere que conexões novas e longas estavam se formando em todo o cérebro. Já no sono tranquilo, parecia que mais conexões curtas estavam se formando. Não está claro o porquê isso está acontecendo, mas o pesquisador de Cambridge tem uma teoria. Ele acha que o sono ativo é mais importante para preparar o cérebro para consolidar uma experiência consciente de forma mais abrangente, como por exemplo, reconhecer alguém como uma pessoa em vez de uma série de bolhas e manchas de cor e textura.
Várias regiões do cérebro precisam trabalhar juntas para realizar isso. De acordo com o pesquisador, as conexões mais curtas, feitas durante o sono tranquilo, provavelmente estão ajustando a maneira como funcionam as zonas cerebrais individuais. No sono ativo, você está construindo uma imagem e no sono tranquilo, lapidando as coisas. Quanto mais soubermos sobre como funcionam os cérebros saudáveis dos recém-nascidos, mais aptos estaremos para ajudar os bebês que nascem prematuramente ou que sofrem danos cerebrais no início de suas vidas. O pesquisador também espera aprender mais sobre o que cada fase do sono faz com o cérebro. Ao obter uma melhor compreensão do que o cérebro está fazendo em determinado momento, poderemos descobrir quando é mais seguro acordar o bebê para mamar, por exemplo. O pesquisador também tem visto uma espécie de sistema de sinalização luminosa que poderia ser colocado perto de um bebê dormindo. Uma luz verde pode sinalizar que o bebê está em um estado intermediário de sono e pode ser acordado. Por outro lado, uma luz vermelha pode indicar que é melhor deixar o bebê dormir porque o cérebro está no meio de algum processo importante. O pesquisador tentou fazer algo semelhante com os próprios filhos, colocando um brinquedo em forma de nuvem no quarto deles que fica verde e toca uma música quando é seguro acordar a mamãe. Mas a nuvem é ignorada. Infelizmente, uma vez que seus cérebros estão prontos para despertar, não tem outra alternativa a não ser acordar e acompanhar os filhos. E hoje a gente recebe aqui no podcast a minha xará, Laura Castro, que é cofundadora e diretora de Psicologia e Pesquisa na Vigilantes do Sono. Bem-vinda, Laura. Obrigada, meninas. Prazer estar aqui. Laura, o nosso episódio ele discutiu novas tecnologias voltadas a entender o que acontece no cérebro dos recém-nascidos, o porquê exatamente eles precisam dormir tanto. E aí eu queria te perguntar por que esse assunto, ele foi até falado em outro episódio, que é de onde veio, ou melhor, em que momento foi entendido essa necessidade de desenvolver tecnologias para estudar ou para ajudar nas questões relacionadas ao sono? Eu penso que é uma evolução natural que a gente vem vindo do desenvolvimento do universo tecnológico, assim, né? Cada vez mais a gente tem dispositivos que aceleram a nossa compreensão sobre fenômenos fisiológicos e por que não psíquicos também. Eu acho que tem novas tecnologias que permitem a gente aprofundar o estudo no dia a dia das pessoas. Eu acho que esse é uma grande sacada, assim, né? Porque antes a gente tem muito um ambiente laboratorial de estudo, né, de aprofundar, e é um ambiente totalmente controlado, que não é um ambiente em casa. Então, cada vez mais, eu acho que vem surgindo tecnologias voltadas também para isso, para que a gente, no ambiente normal da casa de todo mundo, a gente consiga fazer novos estudos, assim, né? Eu acho que o papel do sono, desde do prêmio Nobel, né, relacionado à ritmicidade e à importância do relógio biológico, eu vejo um boom, né, uma aceleração bastante importante desses dispositivos que ajudam a gente monitorar o sono e a ritmicidade a longo prazo. Então, eu acho que também casa com esse acontecimento, assim, né, que é bastante importante. A gente tem visto cada vez mais que o ritmo, a regularidade dos nossos ritmos tem um impacto fundamental para a nossa saúde mental e para a nossa saúde como um todo. Então, eu vejo que esse é um estudo... E aí, desde as origens, cada vez mais a gente quer estudar desde o desenvolvimento até o envelhecimento, como isso acontece. Bacana, Laura. E a gente contou aqui um pouco, né, sobre o monitoramento, como o monitoramento do cérebro dos bebês permitiu, né, que a gente entenda essas fases do sono dos recém-nascidos e até a diferença entre elas. E aí, como que esse conhecimento sobre essas fases do sono contribuiu no desenvolvimento de soluções, como, por exemplo, no caso da insônia? Ótima pergunta. Assim, como vem contribuindo, eu acho que é a mesma coisa do estudo da ritmicidade. Então, a gente consegue, entendendo a fase do sono do bebê, como se dá ao longo do desenvolvimento, eu acho que vem demonstrando para a gente como que os fatores externos e internos, uma base biológica também, né? Aí tem o estudo da genética conjunto e as relações disso, influenciam a nossa adaptação no ambiente e o sono de modo geral. E a insônia tem muito a ver com uma manifestação de estresse, de resposta ambiental, muitas vezes, né? E a gente vê um boom do crescimento da insônia, também associado ao nosso novo modus operandi no mundo, desde que a gente tem luz elétrica, né? A gente ainda está vendo isso acontecer. Então, eu acho que os estudos nos recém-nascidos demonstram para a gente a importância do sono para a constituição da gente, quem a gente é, da nossa constituição psíquica e não só física, né? Não só fisiológica. A ritmicidade tem essa importância, e isso diz muito sobre a nossa relação com o sono e sobre como a nossa relação com o sono pode ser extrapolada para as outras relações que a gente estabelece na vida.
Então, e aí o monitoramento do sono no bebê permite a gente ver isso, né? Que varia de família para família, se é uma razão mais ou menos fixa ou variável, esse intervalo entre mamada e sono, né? Esse intervalo entre choro e o pedido de mamada, e quais tipos de choro que se identifica. E aí esse COT, que eles montaram, né, o capacete, né? Foi um estudo que montou um capacete que permite, no berço, você acompanhar a atividade cerebral da criança nas diferentes fases entre o sono e mamada, né? E ver o que acontece. E o bebê tem duas grandes fases, que é muito parecida com a nossa, que se divide assim, numa fase ativa e mais inativa, mais profunda, que a gente diz, né? Um sono mais profundo. E isso diz muito, assim, sobre como a gente ainda está para descobrir, acho que tem muito estudo a vir a partir disso, que é como o sono dos bebês se associa com o sono que a gente vai ter na vida adulta. Então, a gente ainda está para ver isso acontecer, né? Um estudo que acompanha bebês que viram crianças e adolescentes e adultos e como que o sono deles vão ser, né? Então, acho que é um universo que a gente está começando, assim. Quando a gente tiver esses dados, né, dessa correlação do bebê, do sono do bebê com como esse bebê na fase adulta vai dormir, vai ser bem interessante, né, a gente ter esses dados para analisar. Sim, eu acho que clinicamente a gente já tem muito dessa experiência e vários estudos que falam da correlação, né, do sono, de como é o sono durante o desenvolvimento, com aprendizagem, com processamento de memória. Então, isso diz muito sobre como a gente vai se desenvolver. Acho que isso que você está trazendo também é interessante. Hoje em dia eu vejo uma pressão muito grande por dormir. Eu me sinto pressionada por dormir. Eu durmo pouco e eu às vezes fico bem dormindo pouco, mas eu me sinto pressionada. Eu falo, nossa, mas eu só dormi 5 horas. Eu sei que isso não é suficiente. Vou ficar menos inteligente. Sabe? Aquela pressão por dormir, por todo esse aprendizado que vai tendo e que vai trazendo também um pouco de pressão para a população como um todo, né? Tipo, as crianças têm que dormir. Você toca num ponto crucial que tem sido assim o auge da minha experiência clínica, Camila, que é cada vez mais, às vezes minha orientação é ajudar as pessoas a voltarem a tomar café, porque a gente vive também um tempo de que a ciência divulga tanta informação para a população e que como que a população absorve isso, né? Eu particularmente sempre falo isso, eu faço parte do Conselho de Psicologia da Associação Brasileira do Sono, eu falo, a gente tem que tomar cuidado, porque nós também hiperalertamos a população sobre a doença do hiperalerta, que é insônia. Então, a gente tem cada vez mais gente preocupada, tipo, não estou dormindo o suficiente, aí isso mesmo vira o estresse e o motivo da insônia, né, muitas vezes. Exato. Então, é muito real isso que você está falando, eu acho, cada vez mais. Tem uma população preocupada com o sono e não à toa a gente vê aí um boom do uso de remédios para dormir, né, e uma facilitação disso e um abuso, né, eu também tenho tratado muito o abuso de uso de medicação por isso, porque eu não estou dormindo o suficiente, aí precisa do remedinho para pagar e a pessoa vai desaprendendo a dormir. Agora, Laura, como todo esse conhecimento, né, do sono permitiu esse desenvolvimento de soluções digitais, de inteligência artificial, tanto para adultos, e o que hoje a gente tem também nesse cenário para criança e até bebê? Porque a gente comentou no artigo, né, a questão da importância dessas conexões que são formadas nas primeiras semanas de vida e pensar em soluções, no caso dos bebês prematuros ou que sofrem danos cerebrais no início da vida, né? O que hoje a gente já tem de pesquisa, tanto nesse sentido, mas de modo geral, quando a gente pensa em sono? Nossa, tem bastante coisa. Boa pergunta. Assim, já me veio à cabeça um dos estudos mais lindos que eu já vi, é um estudo mexicano, se eu não me engano, de uns anos atrás, que ele estudou bebês neonatos, né, na UTI, em prematuros, então bebês prematuros. E aí foi uma ação simples, eles colocaram uma máscara de dormir na UTI neonatal nesses bebês nascidos prematuros. E aí num grupo colocava a máscara de dormir, no outro não. No grupo que usava a máscara de dormir, eles iam embora, saíam de alta hospitalar em média 7 dias mais cedo, uma semana antes. Isso para dizer que então, a gente está protegendo o sono, o sono tem tudo a ver com imunologia, né? Enfim, então, são estudos que vão evoluindo. Eu acho que a tecnologia entra para ajudar a gente nesse monitoramento cada vez mais. Eu tive contato recentemente com um dispositivo específico para bebê, que é conectado no aplicativo, que é como se esses relógios smartwatches que a gente usa, que monitoram o movimento. Só que você encaixa no pé do bebê, e aí tem um aplicativo conectado a ele que vai orientando a mãe
né, os horários, os intervalos, a gente vai monitorando os intervalos entre sono e mamado e ajudando a desenhar esse ritmo, a ponto que o aplicativo notifica a mãe na hora que está na hora do bebê acordar. O bebê vai acordar agora. E batata, acorda mesmo, sabe? Então, se a mãe vai seguindo o ritmo direitinho, a resposta é muito... O relógio responde muito bem, sincronizadamente, aos horários dos intervalos entre mamadas e dormidas. Claro que tem uma série, estou falando isso, mas tem uma série de condições específicas, individuais, né? De bebê para bebê, que variam, né? Se um bebê tem... um refluxo gastroesofágico, tem coisas que influenciam na ritmicidade e na capacidade da criança de dormir, respiração mesmo, tem a apneia, a formação do tamanho da língua, da amígdala, então tem muitas coisas que influenciam, né? Tô falando isso, mas assim, são cada vez mais, acho que tecnologias que vêm que ajudam nesse monitoramento e ajudam na adaptação ao ambiente. Eu acho que a gente vive... Eu falei um pouco, né, desde que a gente tem a luz elétrica, a gente vive com a luz artificial uma dessincronização, né, uma alteração muito constante do nosso ritmo. E a pandemia acelerou isso mais ainda com a gente mudando a nossa rotina entre casa e trabalho, enfiando o trabalho dentro de casa. Um desafio maior ainda, mas a gente vem... Eu acho que a tecnologia, o lado bom, ela também pode atrapalhar. Muitas pessoas me perguntam, mas você vai falar para usar o celular na cama? Com um aplicativo que já vai ajudar a melhorar o sono? Não, precisa usar na cama, você pode usar um pouco antes, né? Então, eu acho que a tecnologia também vem para ajudar a gente a se readaptar ao mundo. Ela pode ser usada favoravelmente a esse mundo que tem uma tendência de se desincronizar a gente, que isso tem um impacto fundamental para a saúde como um todo. Bacana. E Laura, como que você enxerga os benefícios em longo prazo, né, quando a gente fala dessas soluções e também para esse contexto dessas soluções, né, tecnológicas, especificamente quando a gente fala dessa área do sono? A gente falou aqui já de inteligência artificial, de terapia digital, de tecnologias para o monitoramento do cérebro do recém-nascido. Você trouxe também esse caso da tecnologia que bota no pezinho do bebê e consegue ter toda essa administração, né, do sono, das mamadas. O que mais você tem de solução nesse campo? O que você acha que a gente pode explorar mais e quais os benefícios que tudo isso ainda pode trazer para a população como um todo? Eu acho que a gente está aprendendo, assim, né, a integração eu acho que os sistemas híbridos vêm aí, e a hibridização significa a incorporação da inteligência artificial e da tecnologia como uma ferramenta de intervenção em saúde também. Então, não só para as linhas de autocuidado que as pessoas possam ter, tipo no caso de uma mãe que possa ter facilitada para ela, né, essa experiência com um aplicativo que acalma a mãe, muitas vezes. Uhum. Mãe de primeira viagem, então a observação que eu tive desse caso de uma mãe de primeira viagem com uma bebê usando esse recurso acalmou muito ela. É uma mãe que faz nutrição, estava muito preocupada com a alimentação, com os horários, então acho que tem um potencial do autocuidado, né, de ajudar as pessoas com informação, mas também a gente ainda tem muito a explorar nessa hibridização, né, como a inteligência artificial e a tecnologia como uma ferramenta de intervenção em saúde. E aí, pensando do ponto de vista de desenvolvimento em saúde, eu acho que a inteligência artificial traz para a gente grandes bancos de dados que permitem a gente revisar a maioria do que a gente já fez em ciência, de ensaios clínicos. Por exemplo, quando a gente compara um medicamento com outro, como eu falei, a gente faz esses estudos num ambiente muito controlado, num ambiente que não é o ambiente da vida real. Então, a gente vê muitos estudos emergindo chamados de real-world data, né, com dados de vida real, que são permitidos por causa desses grandes bancos de dados que a gente tem, por causa dos aplicativos, né, e do uso da inteligência artificial. E agora, com as técnicas de machine learning, a gente treina a inteligência artificial para reconhecer padrões. Então, isso também vai ajudar a identificar muitas questões de saúde que eu acho que inviabilizam. No campo da insônia, que eu atuo bastante, a co-ocorrência, comorbidade de insônia com a apneia do sono, ela é muito frequente. E a gente sabe que a apneia do sono é uma das doenças mais subdiagnosticadas do mundo. As pessoas roncam, não necessariamente o ronco é uma apneia, mas elas roncam, têm a apneia e não sabem que tem. E às vezes até acha que dorme bem porque tem mais sonolência. Eu deito e durmo em qualquer lugar, mas pode ser porque o sono à noite não está funcionando direito. E aí, isso tem um potencial de desencadear transtornos mentais, depressão, porque você não dorme direito, você não respira direito, gente, não dá para ser feliz.
E eu tenho acompanhado cada vez mais pessoas que há anos tomam antidepressivos, remédios para dormir, têm crises de insônia e têm apneia e não sabia. Tratar a apneia vai fazer um milagre, resolver todos os problemas da vida da pessoa? Não, mas assim, como que vai dar para você tratar uma depressão, dar murro em ponta de faca, sabe? Eu tenho visto, a gente fica dando antidepressivo, mas não fez a pessoa respirar melhor. Então, eu acho que a tecnologia tem várias soluções agora para ajudar a identificar a apneia através de aplicativos, com imagens craniofaciais, com a própria gravação do ronco durante a noite e junto com o movimento, que permite a gente pensar em várias estratégias de reconhecimento. Então, eu acho que é um caminho que a gente está começando a explorar a inteligência artificial como ferramenta e estratégia de intervenção em saúde. Mas, Laura, você trouxe essa questão da apneia que eu acho bem importante, mas eu queria te perguntar, assim, como esse trabalho, né, da melhora do sono também vem contribuindo na solução de outras questões, né, de outras doenças crônicas, sei lá, de tabagismo, de alcoolismo, como tem sido estudada essa relação? Muito, assim, o sono é um pilar da saúde, né, então, assim, sem sono é saúde. Quando a gente não está bem, a primeira coisa que se altera é o sono. E o sono tem uma relação bidirecional com a maioria das doenças. Então, tanto uma doença mental causa problemas de sono, como problemas de sono podem desencadear doenças mentais. E a mesma coisa para outras doenças metabólicas, cardiovasculares, que têm a ver com a consolidação do sono. Eu fiquei bem preocupada com uma coisa que você fala, que assim, eu também tenho uma preocupação de que eu não estou dormindo o suficiente. E tem uma preocupação em relação a isso, assim, a gente se adapta. O melhor jeito de saber quanto tempo de sono você precisa é um período de férias, você dormir naturalmente, espontaneamente, e ver quando você precisa. Mas esse quanto que a gente precisa varia, porque se a gente está super excitado com uma coisa que está acontecendo, a gente não quer gastar tempo dormindo, a gente quer se envolver com outras coisas. E tem fases que se modificam, então é importante levar essas coisas em consideração. Agora, eu acho que a tecnologia só vem a favorecer, não sei se eu perdi o fio da minha pergunta, mas assim, a tecnologia só vem a favorecer isso, assim, da gente reconhecer essas coisas, esses acontecimentos, e o autocuidado também, né, das pessoas se monitorarem e aprenderem, é um treino de percepção muito importante, o sono como um pilar da saúde. Então, se eu não estou dormindo bem, eu não tenho vontade de acordar e malhar e fazer atividade física e tudo, que é uma coisa fundamental. A atividade física opera milagres na vida, é o melhor antidepressivo que existe. Opera milagre na vida de todo mundo, é uma baita proteção para o sistema cardiovascular. Mas se eu não estou dormindo direito, eu não tenho vontade de malhar. Se eu não estou dormindo direito, tanto o suficiente, né, em termos de quantidade de horas, como um sono com qualidade, se ele é fragmentado porque tem apneia ou porque tem muito barulho no ambiente, então tem vários fatores que influenciam aí, a gente tem uma série de alterações metabólicas importantes. Então, eu vou sentir mais fome durante o dia, vontade de comer açúcar, alimentos ricos, energéticos, que engordam. Então, se eu não estou dormindo direito, eu ganho peso, vai prejudicar minha saúde. Então, o sono está interligado. Se eu não durmo direito e tomo uma vacina hoje, a vacina não imuniza do mesmo jeito que ela imunizaria se eu tivesse dormido pelo menos 6 horas na noite anterior e na noite seguinte. Então, o sono tem a ver com o nosso funcionamento, é uma função vital para a gente. Assim, sem sono, nada funciona direito. Agora, quanto de sono precisa, isso é muito individual, é importante a gente tomar um cuidado com isso. Assim. Mas vamos combinar que quem dorme pouco é biohacking, não é não? Eu acho que existe aí um benefício, Camila. Camila foi beneficiada pela própria biologia, tá de parabéns. Eu não, gente, eu sou quase um koala. Eu também, eu invejo as pessoas que a gente chama... É muita controvérsia hoje em dia, muita discussão sobre o que a gente chama de curto dormidor e longo dormidor. Em tese, é uma pequena porcentagem fora da curva, tanto para cima quanto para baixo, que precisa de muito mais horas de sono ou que precisa de muito menos horas de sono. Mas a gente não sabe exatamente, assim, não tem nenhum estudo que demonstre que se a pessoa passar a vida dormindo realmente pouco, ela não vai ter nenhum problema de saúde, assim, né? Não dá para saber. Assim como tem gente que passa a vida dormindo pouco, mas é tão feliz com outras coisas que compensa, sabe? Eu acho que a atividade física, como ela opera milagres, ela também tem um potencial de reverter vários danos metabólicos causados por coisas que a gente vive, assim, né? Em geral, que são prejudiciais para a saúde. Então, mas o sono é fundamental, assim, é um pilar importante. Eu tenho minhas dúvidas hoje em dia, porque eu recebo pessoas que em tese, preferem dormir pouco, eu me sinto bem com poucas horas,
mas que com o tempo desenvolvem um problema de saúde. Fala, putz, será que essas coisas estão ligadas ou não, sabe? Então é complexo, assim, mas eu acho que seguir o coração é a melhor coisa, assim, em período de férias, saber quanto tempo você precisa. Quando você estava falando da questão da apneia, desses aplicativos, né, que ajudam nesse diagnóstico, aí depois você acabou falando também sobre a importância do sono, a questão de ninguém vai se exercitar se não dormiu bem, a pessoa acaba comendo mal porque não dormiu bem. Essas soluções que vocês estão desenvolvendo e que até já existem, existe algum plano social de divulgação disso? Porque muitas vezes a gente nem sabe da existência delas. Existe algum programa para divulgar a utilização pela população desse tipo de aplicativo, desse tipo de solução? Boa pergunta. Eu acho que existem iniciativas da própria Associação Brasileira do Sono, que eu falei, de estudos que chamam ações sociais e que envolvem secretarias de saúde e o governo na participação na identificação disso. É uma longa discussão, a apneia do sono, até aqui no Instituto do Sono em São Paulo, né, o Instituto do Sono está envolvido na criação de uma lei, professor Marco Túlio, professor Sérgio Tuffique, Marco Túlio de Mello, né, de uma lei que obriga a polissonografia, por exemplo, a motoristas profissionais, porque tem a ver com a identificação da apneia. Se você tem uma apneia, a sua chance de dormir dirigindo é maior. Então, tem várias iniciativas, mas é difícil, assim, porque também os estudos que investigam se tratar a apneia melhora a saúde ou reverte, diminui eventos cardiovasculares, esses estudos são frágeis. Então, assim, eu tenho um monte de pessoas com apneia grave. Será que se eu tratar essas pessoas, pegar um grupo de pessoas com doença cardiovascular, aí um grupo eu trato apneia, outro grupo eu só observo. Esse grupo que tratou tem menos eventos, tem um risco menor? Não necessariamente isso foi identificado ainda, mas há muitas críticas sobre quanto é difícil desenhar um estudo para identificar isso. E o que importa também é o bem-estar das pessoas, né? Tem pessoas que têm uma apneia grave que começam a tratar e que falam, nossa, eu nunca percebi que eu não dormia bem, né? Assim, muda a vida radicalmente. Meu pai é um exemplo, e eu conheço vários, assim, né? Colocam o CPAP pela primeira vez, aí tem aquele rebote de sono REM, que a gente fala, dorme no laboratório, e passa a noite inteira tendo uma fase do sono que, em tese, a apneia diminui a chance de ter, que é o sono REM, que é o sono do bebê que mostra nesse exame, que é a fase ativa do sono, que a gente também chama de sono paradoxal. É o sono onde a gente está organizando mais memória emocional e que ele acontece mais no final da noite, mas a gente também perde o tônus muscular nessa fase do sono, então por isso que ela aumenta a chance de apneia, porque relaxa mais a musculatura, ronca mais. Enfim, eu acho que tem muitas coisas vindo por aí, assim, da importância da gente detectar a apneia, eu acho que é só o começo, assim, a Associação Brasileira do Sono tem chamado iniciativas e estudos multicêntricos envolvendo várias universidades, que o objetivo é justamente esse, divulgar para a população e envolver governos e secretarias de saúde nessas ações de conhecimento, assim como tem os aplicativos independentes que estão desenvolvendo essas soluções. Legal, Laura, obrigada, foi ótimo. Eu que agradeço, um prazer. E para encerrar, eu queria convidar você que nos ouve para seguir a gente nas redes sociais, @MIT Tech Review BR, e também para ativar a nossa notificação para não perder nenhum episódio. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.